Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eliel BS, o canal que fala de esportes e também de Deus. Hoje é o resumo da lição dos adolescentes. Hoje é a lição 5 com o título A Vitória de Esther. O texto-chave diz assim: E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Eu vou ler uma parte aqui da introdução, depois eu vou fazer alguns comentários e ler o restante dos quadros dessa semana. Não havia mais tempo a perder. Esther tinha que entrar em ação. Logo que o rei a viu e estendeu o cetro em demonstração de aprovação, Esther não se apressou em revelar o seu pedido. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete. Depois do banquete, Esther convidou para um segundo banquete e só levantou a questão do decreto promulgado contra os judeus. Será que Esther estava com medo? Será que era uma estratégia? Será que estava ganhando tempo? Não sabemos a resposta, mas sabemos que o resultado foi a vitória. Ela pediu que o rei poupasse o povo e ele consentiu. Amã, que era a segunda pessoa mais poderosa do reino, de repente viu o jogo virar contra ele. Agora era vítima da ira do rei, e Esther, Mardoqueu e o povo judeu receberam de Deus o presente da vitória. Esta lição enfatiza a vitória que temos por meio de Cristo, a vitória sobre o pecado, sobre a tentação e sobre o poder de Satanás em nosso mundo e em nossa vida. Deus é o responsável pela vitória, mas alcançá-la exige coragem da nossa parte. Coragem que, como a que Esther demonstrou. Alcançar a vitória também requer fé. Confiar que Deus pode tornar até pior situação em uma bênção. Bom, para você que não está entendendo muito bem em que cenário acontece essa história aqui, Esther era judia e era esposa do rei. E o rei tinha o seu segundo homem, o cara que abaixo do rei mandava em todo o reino, e o nome dele era Amã. Esse homem chamado Amã era amalequita, e muito tempo atrás os amalequitas foram atacados pelo povo de Israel, a mando do próprio Deus. Só que a ordem foi que destruíssem e acabassem com todo o povo amalequita. Mas o rei, na época do povo de Israel, deixou apenas o rei amalequita e alguns descendentes desse rei para que meio que contassem a história. E Amã era descendente desses amalequitas, por isso toda a raiva que ele teve para promulgar esse decreto contra os judeus. Se você não conhece esse decreto e não sabe o significado, eu vou contar para você aqui agora. Basicamente era um decreto meio irracional, bem de raiva assim mesmo, não era muito pensado. O rei, por confiar muito no seu segundo homem, assinou mesmo sem ler, porque confiava muito em Amã. O decreto era meio que uma armadilha para que Mordecai caísse nessa armadilha e fosse enforcado. A gente percebeu aqui que a rainha Esther foi muito corajosa, porque na época, se você entrasse, mesmo sendo a rainha, sem ser ordenado para que entrasse pelo próprio rei, você poderia ser morto, a não ser que ele levantasse o seu cetro de ouro para você. A rainha Esther foi muito corajosa. Ela jejuou junto com seu povo por 3 dias e 3 noites. E ao chegar no rei, o rei levantou o cetro e depois dos 2 banquetes citados aqui, ela colocou o rei a par da situação e pediu para que a justiça fosse feita. Bom, então eu vou ler para você aqui o quadro Você Sabia, da terça-feira, e as curiosidades que eu vou falar aqui você pode ler na sua lição. A intenção de Amã, ao mandar construir uma forca tão alta, era tornar visível a toda a cidade a execução de Mardoqueu. O título completo do livro das crônicas, onde constava a atitude heróica de Mardoqueu, era Livro da História dos Reis da Média e da Pérsia. Amã estava tão ansioso para concluir seu plano em relação a Mardoqueu, que acabou sendo a primeira pessoa na manhã seguinte com quem o rei se encontrou, e a quem ele consultou a respeito da homenagem. Se você não sabe o que foi essa homenagem, eu vou te contar aqui. O rei estava relendo, ou melhor, o criado do rei estava relendo os livros dos acontecimentos dos últimos tempos, e o rei lembrou de uma situação muito curiosa. Alguns servos e criados queriam fazer mal para o rei. Mardoqueu, mesmo não tendo muito a ver com o rei, salvou a pele do rei.
E o rei, muito agradecido depois de reler esse livro, encontrou a primeira pessoa que viu pela frente, e o azar foi que essa pessoa era Amã, e perguntou a ele o que deveria fazer. Amã, pensando que o homenageado seria ele mesmo, falou que deveria ser colocado em um cavalo, coroas de ouro e muitas regalias e levado a todo o povo. Então o rei mandou que o próprio Amã fizesse isso com Mardoqueu. Isso foi uma grande reviravolta, você não acha? Realmente, Mardoqueu se sentiu muito lisonjeado e Amã deve ter ficado muito bravo. Por isso depois aconteceu todos esses acontecimentos do decreto que queria a morte de Mardoqueu. Na quinta-feira tem a sessão Flash, eu vou ler aqui para você o que fala. Satanás vai fazer com que as pessoas fiquem indignadas contra a maioria que se recusa a aceitar as tradições populares, por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias. Eles procurarão destruir a fé e o povo de Deus. Os Ungidos, página 259. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não li toda a sessão Flash. Você pode continuar lendo na sua lição. E para finalizar o resumo, na sessão Com Outros Olhos, diz assim: após a torcida ter ido embora e o estádio estar vazio, após as manchetes terem sido publicadas e você ter voltado para o silêncio do seu quarto e o troféu ter sido guardado na estante e toda a pompa e a fanfarra terem cessado, as coisas que perduram depois disso tudo são a dedicação para a excelência, a dedicação para a vitória e a dedicação para fazer com que nossa vida o melhor que pudermos para transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Vince Lombardi. Também é importante que você leia Os Ungidos, capítulo 49, que é a leitura da semana. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Esse foi o vídeo, valeu!